E se o maior risco da inteligência artificial não for só substituir empregos, mas implodir o próprio motor do capitalismo, o consumo? Vamos analisar isso mais a fundo. Existe uma ideia bem fascinante vinda de uma pesquisa acadêmica que sugere um futuro onde aquele modelo de trabalhar para comprar pode simplesmente deixar de fazer sentido. Essa é a visão utópica que a gente ouve bastante por aí, principalmente dos grandes nomes da tecnologia. A promessa de um mundo pós-trabalho, sabe? Onde a automação nos libera para buscar um propósito maior e não só um salário. É uma ideia poderosa e muito, muito atraente. A lógica é mais ou menos a seguinte: robôs e inteligência artificial trabalhando sem parar, 24 horas por dia, com um custo quase zero, poderiam aumentar radicalmente a produtividade do mundo todo. Isso faria com que o preço de produtos e serviços despencasse, tornando o básico como moradia, comida e energia acessível para todo mundo. Então, essa é a promessa. Uma visão super otimista que imagina uma reestruturação completa da nossa economia e do nosso contrato social. Mas como isso funcionaria na prática? Bom, para essa utopia dar certo, a gente precisaria de algo como uma renda alta universal, que, olha, é diferente da renda básica universal. A renda alta não é só uma rede de segurança, é um dividendo direto da produtividade das máquinas, autossuficiente para garantir um padrão de vida excelente para todo mundo. Esse esquema mostra o fluxo ideal. Primeiro, IA e robôs geram uma produção massiva. Com isso, a produtividade dispara e os custos caem vertiginosamente. Aí, no terceiro passo, os governos entram para taxar essa nova riqueza e, por fim, redistribuem isso para a população. É essa grana que cria demanda e mantém o ciclo todo girando. Na teoria, parece um plano perfeito, certo? Mas é claro que, como toda grande promessa, existem os céticos. E os argumentos deles são bem pé no chão, baseados em história, economia e na política do mundo real. Será que essa visão otimista se sustenta mesmo? E esse é o ponto central do ceticismo histórico. Toda grande revolução tecnológica, da máquina a vapor até o computador, não acabou com o trabalho. Ela só mudou o trabalho de lugar. Criou novas indústrias, novas funções e novas demandas por habilidades. Por que, então, dessa vez seria diferente? A diferença crucial, segundo os críticos, está na natureza da tecnologia. A automação do passado era uma ferramenta que completava as habilidades humanas. A IA é outra coisa. Ela não substitui só a força física, mas também a cognição, a criatividade, a capacidade de resolver problemas, justamente as habilidades que nos permitiram adaptar no passado. E além disso, tem os obstáculos práticos. A economista Ioana Malinesco, por exemplo, aponta que a automação física ainda é caríssima. Outros falam da dificuldade política imensa de taxar as gigantes da tecnologia e do risco de uma deflação descontrolada se o preço de tudo cair de uma vez. A gente poderia enfrentar o que alguns analistas chamam, e isso é sério, de um apocalipse político enquanto os governos tentam reescrever toda a realidade fiscal. Essa citação do investidor Howard Marks captura bem o medo de muitos especialistas. A questão não é uma transição suave, mas uma ruptura em massa que poderia deixar milhões de pessoas sem ter de onde tirar o sustento, criando uma crise social sem precedentes. Mas a perda de empregos pode ser só a ponta do iceberg. Uma análise mais profunda sugere que a ameaça real não é ao trabalho em si, mas ao próprio motor do capitalismo, o consumo. E aqui chegamos na pergunta de $1 milhão. A nossa economia é um ciclo. As pessoas trabalham, ganham salários e usam esses salários para comprar os produtos que as empresas fabricam. Se a gente tira os salários da equação, o sistema inteiro pode entrar em colapso. Essa é a tese principal de um estudo do economista Gilles Sampow. Ele defende que o capitalismo moderno depende de uma classe média consumidora forte. Se a IA eliminar os empregos qualificados que sustentam essa classe, a demanda por produtos de massa pode simplesmente evaporar, minando a base de todo o sistema. E é aqui que a gente chega num grande paradoxo. A elite, dona da tecnologia de automação, no fim das contas depende de um mercado de massa para comprar seus produtos. Ao eliminar os trabalhadores que também são consumidores, eles podem estar, sem querer, destruindo a fonte da sua própria riqueza. Ok, se a sociedade de consumo entrar em colapso, o que viria no lugar? Uma das possibilidades mais discutidas é o surgimento de uma nova estrutura social, dominada por uma oligarquia da tecnologia. Nessa visão, a renda universal deixa de ser uma ferramenta de empoderamento e se torna um instrumento de controle.
Em vez de uma rede de segurança, seria um tipo de subsídio para acalmar uma população que se tornou economicamente irrelevante, criando uma dependência direta das corporações que controlam a tecnologia e distribuem os pagamentos. E essa citação da professora Norina Hertz resume um argumento de forma brilhante. Não se trata de uma distribuição de riqueza, mas de uma consolidação de poder. A propriedade dos meios de produção, ou seja, os sistemas de IA e os robôs, continuariam nas mãos de uma pequena elite. O economista do MIT, Darren Acemoglu, alerta justamente para esse perigo. A IA não é uma tecnologia descentralizada. Ela está sendo desenvolvida por um punhado de empresas como Google, Microsoft e Amazon. Essa concentração de poder, segundo ele, é uma ameaça séria à democracia. Então a gente chega à conclusão. O futuro não está escrito em pedra. A questão não é o que a IA vai fazer com a gente, mas sim o que nós vamos decidir fazer com ela. As escolhas de hoje vão definir nossa sociedade por gerações. Acemoglu insiste que a tecnologia não tem um rumo próprio. Ela é moldada por escolhas humanas, de empresas, de pesquisadores, de governos. A direção que a gente der para a IA vai determinar se ela vai levar a uma prosperidade compartilhada ou a um aumento brutal da desigualdade. E a escolha se resume a essas duas direções. A gente pode continuar no caminho atual, focando a IA principalmente na automação, ou seja, na substituição de humanos. Ou a gente pode mudar o foco para o aumento, desenvolvendo o IA como uma ferramenta que capacita os trabalhadores, tornando-os mais produtivos e criando novas funções que nem eram possíveis antes. Então, a pergunta final é esta. De um lado, uma utopia de abundância para todos, do outro, uma oligarquia tecnológica. Para qual desses futuros a gente está pavimentando o caminho? Talvez sem nem perceber? A escolha, no fim das contas, é nossa.